Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema: fora de Cristo não há salvação. João 15, 23 diz a Bíblia: qualquer um que rejeita o Filho, também rejeita o Pai que o enviou. Meus amados, existe um ensino herético com um título muito pomposo, denominado Teologia da Dupla Aliança, que está sendo pregado em muitas igrejas evangélicas. A teologia herética da dupla aliança ensina que o caminho para a salvação de um judeu é diferente do caminho da salvação de um gentio. Ou seja, essa teologia herética, denominada teologia da dupla aliança, ensina que um judeu não precisa ouvir o evangelho. Um judeu não precisa de Cristo, não precisa de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Para essa teologia da dupla aliança herética, um judeu é salvo se viver na luz da Torá. Segundo essa teologia herética da dupla aliança, o sangue derramado de Jesus no Calvário não se aplica aos judeus. A teologia herética da dupla aliança afirma que os judeus já estão em um relacionamento de aliança com Deus e serão salvos, redimidos com base nessa aliança. Veja que absurdo. Meus amados, uma das implicações desse falso ensino é que os crentes estão sendo desencorajados a evangelizar os judeus. Meus amados, se os judeus estão seguindo um caminho diferente para a salvação, então eles não têm necessidade de ouvir falar de Cristo, de acordo com essa teologia da dupla aliança herética. Eu posso imaginar quão agradável isso deve ser a Satanás. Ou seja, para essa teologia herética da dupla aliança, a teologia da cruz é dispensada para a salvação dos judeus. Meus amados, os judeus hoje estão em inimizade contra Deus porque rejeitam Jesus Cristo como o Messias enviado de Deus. Então, de todas as iniquidades de Israel que poderiam ser mencionadas, a mais óbvia, a mais clara de todas foi a rejeição do Messias prometido. De acordo com João 1,11, que diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, rejeitar Jesus Cristo é rejeitar a revelação plena, total e final do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, os judeus, ao rejeitarem Jesus Cristo como o Messias, que o Pai os enviou, estão rejeitando também o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Se um judeu não crê em Jesus Cristo como o enviado, o Messias de Deus, de acordo com João 5,46, tampouco os judeus creem em Moisés. Porque o próprio Jesus Cristo diz em João 15,46, se de fato, Jesus falando aos judeus, se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porque Moisés escreveu a meu respeito, disse Jesus aos judeus. Então, se os judeus realmente crescem no Antigo Testamento,
creriam em Jesus Cristo. Porque tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus. Em João 15, 23, que eu li, diz: qualquer que rejeita o Filho, também rejeita o Pai. Portanto, os judeus, como um todo, estão numa situação espiritual catastrófica. A não ser que aceitem a Cristo, aceitem o sacrifício de Cristo, aceite Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Meus amados, os santos do Antigo Testamento eram salvos pela fé na palavra de Deus e em suas promessas, o que previam a futura expiação de Cristo no Calvário. Então, tanto os judeus quanto os gentios são exatamente salvos, remidos da mesma forma. Que forma? Pela fé no sacrifício vicário, substitutivo de Cristo no Calvário. Deus, ele proveu somente um meio para a salvação, para o homem, que está morto nos seus delitos e pecados. Que meio? A expiação substitutiva de Cristo no Calvário. Os judeus atuais, que ainda não entregaram suas vidas a Cristo e não reconhecem Jesus como Messias, eles estão carentes de evangelismo, quanto também estão carentes os gentios incrédulos. Atos 5:9, Pedro diz: e não estabeleceu diferença alguma entre nós e eles, purificando-lhes. Purificando quem? Eles, os judeus. Pela fé, o coração. Então Pedro aqui é quem fala. E Pedro diz que Deus havia purificado os corações dos gentios pela fé, do mesmo jeito, assim como havia feito com os judeus naquela época. Então, essa fala de Pedro destaca a igualdade entre judeus e gentios na salvação pela fé em Cristo Jesus. Portanto, os judeus desfrutarão de salvação não à parte dos gentios, mas da mesma forma que os gentios, cujos corações foram purificados pela fé em Jesus Cristo, de acordo com Atos 15:2, 15:9, que Pedro falou nesse versículo. Meus amados irmãos, em Lucas 19:42, Jesus, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para Jerusalém e disse assim: ah, se tu conhecesses, ao menos neste teu dia, o que te poderia trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Aqui, Jesus destaca a alta rejeição de Israel, a alta rejeição dos judeus a ele próprio, o Messias Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, nós vemos que no Antigo Testamento a atenção e o cuidado que Deus tinha para com o povo de Israel. Porém, Paulo, se referindo aos judeus, a Israel, ele diz em Romanos 11:20, pela sua incredulidade, Paulo referindo-se a Israel, pela sua incredulidade foram quebrados. Então, devido à incredulidade, devido à rejeição da graça de Deus em Cristo Jesus, os judeus foram quebrados, cortados da oliveira que representa o povo de Deus. Na parábola dos lavradores maus, em Mateus 21:43, Jesus diz assim: eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Jesus aqui diz que Israel, nesse versículo, Jesus diz que Israel rejeitou o Messias. E, consequentemente, se rejeitou ele, o Messias,
rejeitou o reino de Deus. E ele prolonga dizendo, Jesus, que o seu reino é dado àqueles que aceitam a sua palavra. Ou seja, o seu reino é dado àqueles que aceitam o evangelho, quer seja judeu, quer seja gentil. A obra salvífica de Deus abrange todos os povos, raças, tribos e nações, inclusive os judeus, inclusive a nação de Israel. Meus amados, portanto, não há salvação fora de Cristo. Enquanto um judeu estiver em inimizade contra Deus, que inimizade é essa? Rejeitando o evangelho, rejeitando o sacrifício vicário de Cristo no Calvário, rejeitando o sangue derramado de Cristo no Calvário para a remissão dos pecados. Enquanto houver essas rejeições, um judeu não será salvo. Que a potente mão do Deus vivo esteja sobre o seu ministério, sobre a sua família, e que Deus seja louvado. Eu vou colocar também esta mensagem no meu canal do YouTube. O endereço encontra-se logo aí embaixo. Se você não se inscreveu, inscreva-se. Se você já se inscreveu, mande outras pessoas, outros amigos, irmãos e irmãs se inscreverem nesse meu canal. Amém.